Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia e hoje nós iremos falar sobre a origem e desenvolvimento da indústria. Iremos tratar de artesanato e manufatura, as revoluções industriais, a expansão do processo de industrialização. As primeiras indústrias foram criadas no final do século XVII no Reino Unido, principalmente na Inglaterra, a região que mais se industrializou. Nessa época, as fábricas geralmente eram construídas perto das fontes de energia e de matéria-prima. Além disso, também eram instaladas próximas aos mercados consumidores. Atualmente, a proximidade das fontes de energia e do mercado consumidor não é mais tão necessária. As indústrias que transformam grandes quantidades de matérias-primas, como as siderúrgicas, podem se localizar afastadas das áreas de extração do minério de ferro ou do carvão mineral. As indústrias que produzem grandes quantidades de bens para o consumidor final, como a de vestuário, podem montar fábricas em qualquer lugar. Isso acontece porque hoje o mercado consumidor delas é muitas vezes o mundo todo, o que provocou essas mudanças na geografia das indústrias. Bom, ao longo dessa aula, a gente vai obter as respostas para essa pergunta: o que provocou essas mudanças na geografia das indústrias? Os primeiros objetos de uso pessoal produzidos pelas sociedades humanas eram artesanais. O artesanato é uma forma de produção individual ou em pequenos grupos, na qual não se utilizam máquinas, apenas ferramentas. Cada trabalhador executa todas as etapas da produção. Para fazer um calçado, por exemplo, o trabalhador desenha o modelo, corta o couro, faz a sola e depois monta o produto. Essa forma de produção existe desde que os seres humanos começaram a lascar pedras para produzir as primeiras ferramentas. Mas foi durante a Idade Média, entre os séculos V e XV, que ela adquiriu maior importância. O artesanato continua existindo, mesmo nos países com industrialização consolidada, e muitas vezes é valorizado pela exclusividade das peças produzidas. Por volta do século XIV, a forma de produção começou a se modificar em alguns centros urbanos da Península Itálica, em Flandres, onde hoje se localizam a Bélgica e os Países Baixos, e na Inglaterra. As etapas da produção foram divididas entre os trabalhadores. No caso dos sapatos, por exemplo, um trabalhador desenhava o modelo, outro cortava o couro e o terceiro costurava. Ou seja, começou a ocorrer uma divisão do trabalho. Inicialmente, os artesãos realizavam as tarefas especializadas no lugar onde moravam. Com o tempo, passaram a trabalhar reunidos em um mesmo local. Esse modo de produção é denominado manufatura. Com a divisão do trabalho, a quantidade de mercadorias produzidas aumentou. Ao realizar uma única tarefa, o trabalhador passou a executá-la com mais agilidade, pois deixou de despender tempo passando de uma tarefa para outra. Além disso, foram desenvolvidas ferramentas mais adequadas para a produção. A Inglaterra foi o país que mais avançou tecnologicamente e mais acumulou capitais na fase do capitalismo comercial. Isso aconteceu porque boa parte do dinheiro obtido no comércio com as colônias foi investido nas indústrias nascentes no final do século XVIII. O setor industrial que ganhou maior destaque na época foi o têxtil. A transformação do algodão em fios e a confecção de tecidos passou a ser realizada por máquinas hidráulicas que utilizavam a força da água, trabalho que até então era realizado por pessoas que tinham máquinas de fiar e teares manuais em suas casas.
A produção de fios era entregue às tecelagens que os transformavam em tecidos. A produção passou a acontecer nas fábricas, realizadas nos centros urbanos, e estavam em crescimento e reuniam os operários muitos vindos das áreas rurais em um mesmo local. Dessa forma, os proprietários das fábricas controlavam a produção e, para obter maior produtividade, submetiam os trabalhadores a longas jornadas de trabalho. A máquina a vapor foi desenvolvida pelo inventor escocês James Watt entre 1765 e 1785. Inicialmente, era utilizada na fiação de tecidos e na retirada de águas das minas de carvão, permitindo o trabalho dos mineradores. Essa invenção provocou ainda mais mudanças na configuração das fábricas. Nas caldeiras das máquinas a vapor, o carvão era queimado para aquecer a água, transformando-a em vapor que, sob pressão, movia as máquinas. Dessa maneira, as máquinas ficaram mais eficientes e a capacidade de produção das fábricas aumentou, intensificando o processo de industrialização. Aos poucos, o carvão mineral passou a ser a principal fonte de energia utilizada e a máquina a vapor revolucionou também os meios de transportes e passou a ser utilizada em outras indústrias. A pressão do vapor de água podia ser utilizada para movimentar desde máquinas leves, como as que produziam tecidos, até locomotivas e navios. No mapa acima é possível observar como as ferrovias se expandiram rapidamente para o restante da Europa entre 1840 e 1880. A partir de 1760, o desenvolvimento industrial incentivou a construção de canais de navegação interligando rios e portos marítimos. Essa expansão da rede de transportes promoveu a integração entre países e regiões do continente e a circulação de pessoas. Matérias-primas e produtos industrializados cresceu significativamente. Com isso, houve uma ampliação da produção e da troca de bens, gerando cada vez mais riquezas. No final do século XIX, a utilização de novas fontes de energia, como o petróleo e a eletricidade, resultou numa grande expansão econômica e geográfica da industrialização. Esses avanços caracterizaram o período que ficou conhecido como Segunda Revolução Industrial. Foram desenvolvidos novos setores industriais, como o químico, o elétrico e o automobilístico, ampliando a oferta de produtos e a quantidade de consumidores. As indústrias passaram cada vez mais a utilizar máquinas elétricas em lugar das máquinas a vapor. Nos transportes foram construídos os motores à explosão interna, que queimam derivados de petróleo, como a gasolina e o diesel. O automóvel foi o grande símbolo dessa etapa da industrialização. Ainda no século XIX, o processo de industrialização atingiu outros países europeus, além de países de outros continentes, como os Estados Unidos e o Japão. Já no século XX, a industrialização expandiu-se para o Canadá e a Austrália, a Coreia do Sul e alguns países em desenvolvimento, com destaque para o Brasil, a Argentina, o México, a China, a Índia, a Turquia, a Indonésia, a África do Sul e a Nigéria. Ao mesmo tempo que as indústrias se expandiam, foi se desenvolvendo uma sociedade de consumo, ou seja, os bens industriais passaram a ser produzidos e consumidos em grande escala. No século XX, o mercado consumidor de produtos industrializados se consolidou. A expansão da capacidade de produção industrial, o crescimento da produtividade e o gradual aumento do salário dos trabalhadores foram determinantes para a ampliação do número de consumidores e a gradativa consolidação de sociedades de consumo.
No Brasil, o processo de industrialização ganhou forte impulso a partir da década de 1930, na mesma época do argentino e do mexicano. Porém, até hoje, esses países não consolidaram uma verdadeira sociedade de consumo, porque grande parte da população ainda não tem renda suficiente para consumir os bens e serviços disponíveis no mercado. O mercado consumidor concentra-se sobretudo nas grandes cidades, onde a densidade populacional atrai a instalação de lojas e de centros comerciais. Após a Segunda Guerra Mundial, sobretudo a partir da década de 1970, novas tecnologias alteraram profundamente a produção e a circulação de mercadorias, consolidando a terceira revolução industrial, também chamada de revolução técnico-científica ou informacional. As grandes inovações dessa fase do capitalismo foram o desenvolvimento da eletrônica e da robótica, que promoveram a informatização e a automação da indústria, dos transportes e dos serviços, além do desenvolvimento da internet, que revolucionou a forma de as pessoas se comunicarem. O novo mundo de produzir e distribuir mercadorias envolve um conjunto de conhecimentos e equipamentos que se atualizam constantemente para acompanhar o desenvolvimento tecnológico. Houve uma grande mudança também na forma de produzir e distribuir informações e conhecimentos, e o computador e a internet são o grande motor dessa transformação. Atualmente, a mão de obra precisa ser cada vez mais qualificada e a educação básica passa a ser ainda mais importante. A implantação de novos centros industriais em países em desenvolvimento possibilitou a dispersão da produção e do consumo pelo mundo. Além disso, o comércio internacional foi revolucionado por inovações como a do container, que permitiu maior agilidade na transferência de um modal para outro, de caminhão ou trem para o navio, por exemplo, pois o trabalho que antes era executado por muitos trabalhadores e levava uma semana para ser concluído, atualmente pode ser realizado por poucos operadores em apenas um dia. Dessa forma, esses avanços também baratearam o transporte internacional de mercadorias. A terceira revolução industrial criou uma nova geografia das indústrias, na qual se destacam os tecnopolos. Se na primeira revolução industrial as fábricas se instalavam perto das minas de carvão, na atual revolução científica as empresas de tecnologia se instalam perto das minas de conhecimento, ou seja, das principais universidades e dos centros de pesquisa. Desde seu início, o processo de industrialização provocou grandes transformações no espaço geográfico e, a partir da segunda revolução industrial, com o avanço das técnicas e o desenvolvimento das sociedades de consumo, essas transformações foram potencializadas. O crescimento da produção e do consumo provocou e ainda provoca grandes impactos ambientais, como as várias formas de poluição, a exagerada utilização de algumas matérias-primas e a geração cada vez maior de resíduos como o lixo domiciliar industrial. Além dos impactos ambientais, a industrialização provocou e ainda provoca muitas mudanças culturais, como nos hábitos de consumo da população. A indústria automobilística, por exemplo, influenciou mudanças nas paisagens das cidades e nos hábitos de consumo em função das possibilidades de deslocamento. A indústria alimentícia também influenciou os hábitos alimentares de grande parte da população do mundo, sobretudo a urbana. Os alimentos industrializados passaram a ser produzidos em grande escala, tornando-se mais baratos e acessíveis a grande parte das pessoas, que passaram a consumi-los em maior quantidade. Essa mudança
influenciou a saúde das pessoas em todo o mundo e uma das consequências foi o aumento do sobrepeso e da obesidade na população de diversos países. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, os índices de sobrepeso e de obesidade triplicaram no mundo desde 1975. Em 2016, mais de 1 bilhão de pessoas adultas com 18 anos ou mais estavam com excesso de peso. Destes, 650 milhões eram obesas. Em números percentuais, 39% da população mundial adulta estava com sobrepeso. 39% homens e 40% desses 39% da população, 39% eram homens e 40% mulheres. E 13% eram obesas. Desses 13%, 11% homens e 15% mulheres. Também é muito preocupante o aumento do sobrepeso e da obesidade entre crianças e adolescentes, mais suscetíveis aos apelos da publicidade dos alimentos industrializados. Segundo a OMS, em 2016, mais de 340 milhões de crianças e adolescentes estavam com sobrepeso ou obesidade. Como vimos, a indústria promove profundas transformações culturais e nas paisagens e provoca grandes impactos ambientais. Um desses impactos é a produção de lixo doméstico. A indústria alimentícia, além de provocar algumas mudanças negativas nos hábitos alimentares da população, também é uma das maiores responsáveis pelo aumento do lixo doméstico resultante do uso de embalagens.